Olá, pessoal! Tudo bem? Dando continuidade ao nosso projeto interdisciplinar, hoje abordaremos o ensino crítico sobre as percepções sociais na pandemia. E o nosso tema será razão e proporção. Começaremos relembrando o conceito de razão. A razão entre A e B é a divisão do número A pelo número B. Essa divisão resulta em um número qualquer, que vamos chamar por enquanto de K. A razão está muito presente em nosso cotidiano. Um exemplo de situação conhecida em que utilizamos a razão é o da velocidade média. Para calcular a velocidade média, precisamos fazer a razão entre a distância que um determinado objeto percorre pelo tempo que ele gasta. Por exemplo, a velocidade média desse carro é de 10 metros por segundo, o que quer dizer que a cada 1 segundo ele está andando 10 metros. Grandeza é tudo aquilo que se pode contar ou medir. No exemplo anterior, distância, tempo e a velocidade eram grandezas na situação abordada. Existem grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Mas o que quer dizer proporção? Proporção é a igualdade de razões, ou seja, quando aquele K que definimos anteriormente é o mesmo, e chamaremos ele de constante de proporcionalidade. Isso acontece quando comparamos frações equivalentes. Nesse caso, temos A sobre B proporcional a C sobre D, que é proporcional a E sobre F. Eles são proporcionais, pois a constante de proporcionalidade é a mesma. Mas atenção, a constante só será a mesma para frações equivalentes, ou seja, frações que, quando reduzidas, chegam ao mesmo valor. Por exemplo, 2 sobre 4, que é igual a 3 sobre 6, que é igual a 4 sobre 8. Por quê? Quando eu reduzo 2 sobre 4, eu chego em 1 sobre 2. Quando eu reduzo 3 sobre 6, eu também chego em 1 sobre 2. E quando eu reduzo 4 sobre 8, também chego em 1 sobre 2, que será o K. Dessa forma, podemos dizer que grandezas diretamente proporcionais são grandezas que aumentam ou diminuem juntas, e que grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui. Vamos então agora ver um exemplo de proporção direta. Um carro percorre em 1 hora 20 quilômetros, em 2 horas 40 quilômetros, em 3 horas 60 quilômetros e em 5 horas 100 quilômetros. Observe que, enquanto o espaço percorrido aumenta, o tempo que ele gasta também aumenta. Logo, podemos dizer que essa é uma proporção direta. Com isso, podemos igualar as frações. Vamos agora a um exemplo de proporção inversa. Um carro que está a uma velocidade de 20 metros por segundo gasta um tempo de 10 segundos para deslocar um determinado espaço. Se o carro aumentar a velocidade, ele irá diminuir o tempo para percorrer o mesmo espaço determinado. Dessa forma, essa é uma proporção inversa, pois as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais, já que à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminui. Nesse caso, ao igualar as frações, é necessário inverter uma delas. Nesse exemplo, queríamos saber o novo tempo que ele gastaria. Então, fizemos a igualdade invertendo a segunda fração. 10 sobre x virou x sobre 10. Ao resolver essa operação, tem-se 200 sobre 60, que, quando simplificada, é 10 sobre 3.
Então, galera, agora a gente vai resolver alguns exercícios para a gente pôr em prática, né, o que a gente aprendeu um pouquinho sobre razão e proporção anteriormente aí. Então, a gente tem dois exemplos aqui, eles estão numerados como exemplos 3 e 4, porque eles são parecidos com os exercícios 3 e 4 do formulário que vocês precisam responder. E aí, eles são bem parecidos, aí para vocês terem uma ideia do que fazer no formulário, então. Então, diz o seguinte: qual a porcentagem resultante da razão entre o número de óbitos e o número de casos por Covid no Brasil em 7/6/2021? E qual a porcentagem encontrada através dessa mesma razão em 7/5/2021 e em 8/11/2020? O que você percebe? Então, a gente tem uma tabelinha aqui, né? Com esses dias e com o número de casos confirmados no dia e até esse dia, no caso, e o número de óbitos até esse dia também, né, no Brasil, registrados. Bom, então o exercício, o que ele pede? Ele pede para calcular a razão entre o número de óbitos sobre o número de casos. E aí eu vou calcular aqui para vocês do dia 7/6/2021, né, para a gente ver como faz, e aí depois vocês fazem para os outros dois dados da tabela. Então, a gente vai calcular a razão. O que é a razão? A gente viu anteriormente que a razão é o coeficiente, né, de duas grandezas. Ou seja, a gente vai comparar duas grandezas. E aqui a gente vai comparar o número de óbitos pelo número de casos de Covid-19, né? E aí a gente pegou lá na tabela os dados. E aí, fazendo essa continha aí, a constante que a gente acha, ela é aproximadamente 0,028. A gente arredondou aqui, né? Para 0,028, que é a mesma coisa que 28 milésimos, né? E aí, 0,028, né? É igual a 28 milésimos. E a gente pode escrever que é 28 sobre 1000. E dividindo por 10, a gente tem 2,8 sobre 100. Ou seja, né? Pelo que a gente conhece de porcentagem, a gente pode afirmar que, então, o número de óbitos pelo número de casos naquele dia que a gente pegou, que é o dia 7/6, é 2,8%. Então, agora é sua vez, né? Então, vocês precisam calcular os outros dois dias que foi dado na tabela anteriormente, calcular essas razões do mesmo jeito que eu fiz aqui para um dia, e aí vocês podem comparar essas três razões. O que vocês percebem entre essas três razões, tá bom? No Brasil, até o dia 7/5/2021, os dados atualizados pelo G1 de casos e óbitos no Brasil são 419.114 mortes e 15.082.449 casos. Calcule o número de óbitos aproximado para 16.985.812 casos confirmados em 7/6/2021. Usaremos uma solução que é basicamente a partir da regra de 3. Então, temos 419.114 sobre 15.082.449. Essa razão, ela representa o número de óbitos no Brasil no dia 7/5/2021 sobre a quantidade de casos nessa mesma data. Então, essa razão vai ser igual a x sobre 16.985.812, onde esse valor, 16.985.812, representa o número de casos aproximados na data 7/6/2021 e o x é a quantidade de óbitos aproximados. O x é a nossa variável que a gente está querendo encontrar. Sendo assim, temos 15.082.449 vezes x, que é igual ao produto entre 419.114 vezes 16.985.812. Então, basicamente, a gente fez a multiplicação em x aqui. Isolando o termo x, que é o que a gente está procurando, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter 419.114 vezes
16.985.812, esse produto aqui no numerador, sobre 15.082.449. Com a ajuda da calculadora, temos que o nosso valor de x ele é 472.005,0179 mortes. Mas isso não é um número inteiro. Como o número de mortes é um número inteiro, a nossa projeção, a nossa aproximação vai ser 472.005 mortes por Covid em 7/6. Se a gente fizer uma observação, no dia 7/6 foram confirmados 474.614 óbitos, que são os números oficiais. Então, existiu ali uma diferença de 2.609 mortes da nossa projeção para o número real de mortes naquela data. E aí, fatalmente, vocês estão se perguntando, né? Por que isso aconteceu? Uma das justificativas é as grandezas não são realmente proporcionais. Né? Elas não são realmente proporcionais. Caso fossem realmente proporcionais, os valores teriam coincidido, certo? Mas alguns fatores, como, por exemplo, o uso da máscara, o distanciamento social, se realmente aplicado, o álcool em gel, são fatores que, o uso do álcool em gel, certo? São fatores que influenciam nessa questão, nessa pequena diferença. Então, a gente tem esses fatores, mas já que deu diferença, então a gente pode concluir que as grandezas não são diretamente proporcionais. Então, pessoal, era isso que a gente preparou para vocês, tá bom? Então, até a próxima e bons estudos.